Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia e hoje vamos continuar falando sobre o continente asiático, sobre a Ásia. Hoje nós vamos focar nos aspectos naturais do continente asiático. Então, por ser um continente muito grande, o maior de todos os 6 continentes que existem no mundo, o continente asiático ele possui uma grande variedade de paisagens, de aspectos naturais diversos. Podemos perceber aí por esse mapa de relevo, um mapa físico da Ásia, só que é um mapa físico do tipo topográfico, é um mapa de relevo, um mapa que mostra a altimetria do relevo asiático. Percebam aí que em todo o mapa de altitude, em todo o mapa de altimetria, as áreas na cor marrom, a cor mais escura, são as áreas mais elevadas, as áreas mais altas do relevo, que seria as montanhas, as cadeias de montanhas. Nas cores puxado mais para o amarelo, mais para o bege, seriam aquelas áreas de planaltos um pouco mais baixas, planaltos ou depressões. As áreas mais baixas seriam as depressões. E as áreas puxadas mais para o verde são aquelas áreas mais planas ou até depressões também. Então são áreas mais baixas do relevo, são planícies costeiras, as planícies próximas ao mar, aos oceanos, e também algumas depressões, algumas áreas mais rebaixadas do relevo. Então, quanto mais a cor for escura, mais puxada para o marrom, significa que aquela área, aquela região é mais elevada, seriam montanhas. E quanto mais puxada para o verde, cores mais claras, são áreas mais baixas e aplanadas do relevo, certo? Falando ainda sobre o relevo do continente asiático, nós podemos perceber que no continente asiático são encontrados todas as 4 grandes formas do relevo continental. São encontrados as cadeias montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Lembrando que no Brasil, no território brasileiro, não são encontradas todas as 4 formas do relevo continental. No Brasil não são encontradas, no caso, as montanhas, mas o continente asiático, por ser um continente muito grande, todas as 4 são encontradas. Destacam aí no relevo, no mapinha nós podemos perceber, a grande cadeia do Himalaia, a grande cadeia de montanha do Himalaia, que está localizado entre a Índia e a China, que é, sem dúvida nenhuma, a cadeia de montanha mais alta, mais elevada do mundo. É exatamente lá onde está localizado a maior montanha do mundo, que é o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude, certo? E essa cadeia de montanha, ela é exatamente o local onde estão localizados a maioria das nascentes dos rios, dos grandes rios da Ásia. As nascentes estão localizadas nessas cadeias de montanha, como o rio Yangtze, certo? O rio Mekong, o rio... me falha a memória agora... não, esqueci, depois eu falo. Então, a maioria dos grandes rios do continente asiático, a nascente deles está localizada justamente na cordilheira do Himalaia, certo? E desce para as áreas mais planas do relevo. Ok?
Então é um continente com muitas paisagens, muitas formas naturais, muitas características naturais diferentes. Se a gente baixar aqui um pouco, descer aqui, próxima página, vai ser explicado aí o motivo porque no continente asiático existe tantas cadeias de montanha, tantas formas abruptas do relevo, e a explicação é justamente as áreas de encontro das placas tectônicas. Percebam aí que essas linhas vermelhas indicam o encontro de duas ou mais placas tectônicas. E percebam aí que esses pontos pretos indicam lugares onde são encontradas montanhas, a existência de montanhas. E nós sabemos que a maioria das montanhas, principalmente aquelas montanhas que formam cordilheiras, conjunto de montanhas chamado de cordilheiras, são formados exatamente pelo encontro, pelo choque de placas tectônicas, ok? Com exceção das montanhas isoladas, que são formadas de vulcões, okay? Como o Monte Kilimanjaro na África, que é uma montanha formada por um vulcão, certo? Então, percebam aí, é um continente que ocorre muitos terremotos, justamente por esse grande ocorrência de encontro de placas tectônicas. E é exatamente aí onde está localizado o famoso cinturão de fogo do Pacífico, que é exatamente aí o encontro das três placas tectônicas: a placa do Pacífico, a placa filipina e a placa eurasiática, ou Eurásia. Então, o encontro dessas três placas forma uma região de muitos terremotos, de muitos vulcões, uma região de muitos abalos sísmicos, principalmente no território aí do Japão, nas ilhas japonesas e nas ilhas filipinas. Vamos baixar aqui um pouco, tem mais informações. Pronto. Dinâmica do clima e vegetação. Vocês estão vendo aí dois mapinhas do continente asiático. O primeiro mostra os tipos de vegetação nativa que são encontrados na Ásia, e o segundo mostra a localização dos climas atuantes no continente asiático. Perceba aí que, por ser o maior de todos os continentes, são encontrados todos os 10 tipos de vegetação que existem no mundo, são encontrados na Ásia. E também todos os 10 tipos de climas atuantes no mundo também são atuantes no continente asiático. Perceba aí que desde floresta tropical até deserto, todos os tipos de vegetação nativa podem ser encontrados no continente asiático. E também todos os tipos de climas também são encontrados no continente asiático, desde o clima equatorial até o clima frio de montanhas. Então, é uma enorme variedade de paisagens naturais que são encontrados nesse continente. Percebam aí que aquela relação entre clima e vegetação, Para cada tipo de clima há um tipo de vegetação atuante. Então, se você tem uma região e você tem um tipo de clima, por exemplo, lá em cima, clima polar, na cor roxa. Então, qual é o tipo de vegetação que vai se desenvolver nessa região de clima polar? Então, a gente olhar lá na cor rosa, lá na parte da vegetação, vai ser justamente a tundra. Então, para cada tipo de clima que se desenvolve em uma determinada região, determinada área, há um tipo de vegetação correspondente, certo? Baixando aqui um pouco, bem rapidinho, para não ficar muito longo, vai falar aí sobre as monções. O que são as monções, professor? As monções é justamente, pessoal, um regime de chuvas que ocorre entre junho, aliás,
ocorre exatamente durante o verão lá no continente asiático, que é exatamente no mês de julho, né? Justamente porque por estar a maior parte no hemisfério norte, então o verão lá em julho, aqui no Brasil onde nós estamos no hemisfério sul, né? O mês de julho aqui é o inverno, é exatamente o oposto de lá. Mas durante o mês de julho, durante o verão, ocorre chuvas intensas, chuvas muito fortes, que elas se deslocam, essas nuvens de chuva se deslocam do Oceano Índico e são empurradas pelos ventos alísios em direção ao norte, né, ao continente asiático, entrando pela Índia, pela região sul da Ásia, e essas nuvens de chuvas elas são bloqueadas pela Cordilheira do Himalaia, e esse bloqueio dessas nuvens de chuva vão provocar grandes precipitações, ou seja, grandes quantidades de chuvas, e essas grandes quantidades de chuvas são chamadas de monções. É muita água, é muita chuva durante o verão lá no continente asiático. Vocês estão vendo aí essas cores escuras, justamente aonde se concentra os maiores índices pluviométricos, ou seja, as maiores quantidades de chuvas. Durante o inverno, que é o mês de novembro, principalmente, começa o mês de novembro, acontece o oposto, né? Então, as nuvens de chuva, as frentes frias que provocam as chuvas, elas são os ventos sopram em direção contrária, do continente para o Oceano Índico. Então é a época da seca lá. A época da chuva é durante o verão, né? No mês de julho. Avançando, mas olha aí a foto, a imagem, né? A água no meio da rua, é muita água, é muita chuva. Então são as monções. Alguns geógrafos chamam até de clima de monções, né? Na verdade, aí o clima é o clima equatorial, né? O clima mais chuvoso do mundo. E alguns chamam lá de clima de monções. Relação entre clima e relevo, né? Já foi falado em outras aulas qual a relação que existe entre clima e relevo, né? O relevo ele influencia no tipo de clima de uma região. Então, na Ásia, por exemplo, devido à existência da Cordilheira do Himalaia, que bloqueia, né, ele funciona como um paredão que bloqueia a passagem das nuvens de chuva, das frentes frias do Oceano Índico. Então, do outro lado, ou seja, do lado norte da Cordilheira do Himalaia, vai formar um deserto, né? Um deserto. Então, justamente esse deserto é em decorrência do relevo, né? A Cordilheira do Himalaia, que é uma cadeia de montanha, bloqueia a passagem das nuvens de chuva, sendo que do lado sul acontecem as monções, as grandes chuvas, e do lado oposto, do lado norte, acontece a formação de deserto. Então, o relevo influencia também no clima, pessoal. Tem mais informações aqui, mas eu vou parar por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Então vocês que têm o livro, leiam, né? Tem muito mais informações aí, leiam, certo? E qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês, certo? Respondam as questões que eu vou enviar em seguida e até a próxima videoaula, ok? Então, tchau.